Hoje a gente vai falar sobre a corrente elétrica. Quando fala sobre movimento de cargas elétricas ou funcionamento de um aparelho elétrico, qual das duas situações que eu vou apresentar agora que você imagina que aconteça dentro de um fio elétrico? Olha só, você imagina que seja parecido com uma mangueira, na hora que você liga a mangueira então joga água e vai preenchendo o interior dessa mangueira até que a água saia do outro lado. Então você imagina que seja assim, que a hora que você liga o fio na tomada, a tomada enche o fio de carga elétrica até sair do outro lado? Ou algo mais parecido como uma corrente de bicicleta, que quando você mexe qualquer um desses gominhos, toda a corrente da bicicleta se mexe quando você mexe um desses gominhos aqui. Bom, foi para o caminho certo quem falou que se parece com a corrente da bicicleta. Os fios eles já são preenchidos de carga elétrica, então ele não começa a ser cheio de carga elétrica a partir do momento que você coloca ele na tomada. O que acontece é que a tomada ela tem a função de movimentar as cargas elétricas que já estão presentes dentro do fio. E isso é a corrente elétrica. A gente vai estar vendo com mais detalhes agora alguns efeitos e algumas definições da corrente elétrica. Então, vamos a algumas definições. A corrente elétrica ela é definida como um movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, as cargas elétricas que estão em qualquer material sempre estão em movimento, elas sempre estão se agitando, sempre estão vibrando ou circulando, mas é um movimento desordenado e ainda assim com um certo equilíbrio. Quando esse movimento começa a ter um sentido único, ele começa todas as cargas se mover tendendo a uma única direção, então começa a existir então o que a gente chama de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é quando todas as cargas, apesar do movimento aleatório, elas começam a se deslocar para um mesmo sentido, para uma mesma região. Então surge aí a corrente elétrica. Então, toda vez que você tem um movimento ordenado de cargas elétricas, isso é o que a gente chama de corrente elétrica. A intensidade de uma corrente elétrica ela é medida através da quantidade de cargas que passam por uma mesma região por unidade de tempo. Então, quanto mais cargas elétricas passarem por um mesmo lugar ou passarem mais rápido, a gente diz que a intensidade dessa corrente elétrica é maior. A medida da intensidade da corrente elétrica representa a letra I, né, de intensidade, corrente elétrica. Então, a gente pode definir essa grandeza através da relação entre a quantidade de cargas e o valor do tempo. Então, conforme está escrito aqui, a intensidade da corrente elétrica I é medida através da quantidade de carga, que é o ΔQ, que passa por uma região em um intervalo de tempo. Conforme a equação aqui, I é igual a ΔQ sobre ΔT, ou seja, a intensidade da corrente depende da quantidade de carga que por unidade de tempo em uma certa região. Bom, a unidade de medida padrão de corrente elétrica é o ampere, em homenagem a um físico, né, que estudou esses efeitos de corrente elétrica e outros experimentos. A gente vai ver alguns princípios de ampere mais para frente. Bom, algumas observações sobre a corrente elétrica. Quanto mais rápido as cargas elétricas se movimentam em um condutor, maior é a corrente elétrica. Está associado ao que a gente está vendo aqui. Então, se você tem uma carga elétrica passando por uma unidade de tempo menor, significa que ela está passando mais rápido. Então, se a carga se movimenta mais rápido, a corrente elétrica é maior. A sensação de choque que a gente sente quando encosta, por exemplo, numa porta e toma aquele choque, daquele estralinho, ou até mesmo de um fio elétrico, o choque elétrico em si tem a ver com a corrente elétrica e não com a tensão. Muitas vezes a tensão ela pode ser alta e a corrente ser baixa e o choque não ser tão intenso. Então o choque elétrico está associado à corrente elétrica e não ao valor da tensão. É claro que o valor da tensão pode influenciar na corrente elétrica, mas o choque maior ou menor está associado à movimentação intensa das cargas elétricas, ou seja, uma alta corrente elétrica. Pode ter tensões muito baixas que dão choques elétricos muito altos. Um fator que influencia muito na corrente elétrica é a resistência. Quanto maior a resistência elétrica, menor é a corrente elétrica. Por quê? Se você tem um material muito resistivo, quer dizer que ele dificulta a movimentação da carga elétrica. Se ela se movimenta mais devagar, então a corrente elétrica é menor.
Bom, a corrente elétrica num circuito, ela tem um sentido de movimento. E esse sentido, ele tem duas definições. Ele pode ser o sentido real, que as cargas elétricas se movimentam, ou o sentido convencional. Então, olha só, se você lembrar dos estudos lá do comecinho do ano, você vai lembrar que a carga que se movimenta, né, quando ocorre a troca elétrica é o elétron, né, porque o elétron é a partícula mais fácil de você desgrudar do átomo, é mais leve, é a que está mais na extremidade da borda da eletrosfera, então é mais fácil de você mexer com ele, por isso é ele que se movimenta quando você tem um circuito elétrico funcionando. Então, quando a gente trata do movimento do elétron, a gente está falando então do movimento da carga negativa. O elétron é a carga negativa. E quando a gente fala então de movimento de carga negativa, esse é o sentido real. Ou seja, isso que acontece de verdade na natureza. A carga elétrica negativa que se movimenta de um lado para o outro no fio elétrico. Porém, como a gente tem aquela sensação, né, de que quando você conecta o polo da bateria e a carga sai do polo positivo para o polo negativo, isso às vezes pode causar confusão, né, em algumas situações, na hora de você projetar um circuito ou algo assim. E foi criado para algumas situações entender esse movimento através de um outro sentido, que é o sentido convencional. O sentido convencional entende então esse movimento como se fosse o da carga positiva. Então, sentido convencional é como se a carga positiva é que se movimentasse, e num sentido obviamente oposto. Se você tem uma carga positiva se mexendo para um lado, para você fazer isso de maneira equivalente, você tem que ter a carga positiva se mexendo para o outro lado. Isso é possível de fazer essa analogia, porque o valor da carga elétrica negativa é o mesmo valor da carga elétrica positiva, né? Apesar do próton e o elétron terem massas quase 2.000 vezes diferentes, mas o valor da carga elétrica deles é a mesma. Então, lembra lá, 1,6 vezes 10 a menos 19 é o valor tanto para o elétron quanto para o próton. Então, você pode entender esse sentido de corrente tanto usando a carga negativa quanto a carga positiva. Então, importante gravar aqui é o seguinte, que o sentido real da corrente elétrica é o sentido que a carga negativa se movimenta, e o sentido convencional é o sentido da carga positiva. Então, só para reforçar aqui, ó, sentido real é o elétron que vai de um lugar para o outro. Então, observe aqui, ó, que a carga elétrica ela se movimenta tentando se afastar, né, da outra carga. Então, deixa eu pegar o lápis aqui, ó. Setinha mesmo. Então, olha só. Se você observar aqui nesse exemplo, você tem uma carga negativa próxima da outra. Então lembra, quando você tem duas cargas de sinais iguais, uma tenta se afastar da outra. E daí é por isso que ocorre então essa movimentação de carga elétrica de um lugar para o outro. É isso que provoca o movimento dos elétrons dentro do fio, forçando eles a se movimentar através da diferença de potencial. Então, portanto, esse movimento é causado pelo elétron, que é o sentido real. Mas no sentido convencional, mantém-se a ideia de repulsão elétrica, né? Aqui ó, você tem novamente duas cargas iguais, só que agora quem se movimenta é a carga positiva. Lembrando que esse sentido é convencional. Esse exemplo aqui não acontece na natureza dentro de um fio elétrico. No fio elétrico de verdade, o que acontece é o real, que é o elétron que se movimenta. Que é o elétron que se movimenta de um lugar para o outro. Esse aqui é o real. Já no sentido convencional, é a carga positiva que se movimenta. Então, reforçando a ideia, sentido da corrente elétrica, né? Você tem aqui a bateria. Então, o sentido convencional, olha, perdão, sentido real é o elétron que se movimenta. Então, olha só, se é o elétron que se movimenta, você tem aqui na pilha uma região cheia de cargas negativas e uma região cheia de cargas positivas. E isso aqui está então em desequilíbrio. Para entrar em equilíbrio, as cargas negativas que saem do polo negativo passam aqui, né, forçando as cargas elétricas a se movimentar nesse sentido aqui, ó, girando nesse sentido, tentando voltar para o polo positivo. Então, no sentido real, é a carga negativa que está saindo e forçando todo mundo aqui a se deslocar para a carga positiva. No sentido convencional, que é equivalente em termos de quantidade de carga, acontece o oposto. Então, seria a carga positiva que sai daqui e tenta forçar as outras a se movimentar para a direção da carga negativa, tentando colocar a bateria em equilíbrio, e por isso que ocorre esse movimento de cargas. Então, o sentido convencional é a carga positiva que se movimenta. Você deve ter na sua casa algum tipo de equipamento elétrico. E você já reparou que todo equipamento elétrico esquenta? Alguns foram feitos para esquentar, outros não foram feitos para esquentar, mas esquentam. Isso se deve a um efeito chamado efeito Joule.
Olha só, sempre que há uma corrente elétrica, ocorre a liberação de calor. Em qualquer circuito elétrico, sempre ocorre a liberação de calor. Uns mais, outros menos, dependendo de como o circuito foi projetado. Mas todo circuito elétrico gera calor por conta desse efeito, que é chamado de efeito Joule. Ocorre porque as cargas elétricas elas se movimentam em um fio que é cheio de moléculas, cheio de elétrons. E quando elas se movimentam, os elétrons que estão em movimento vão se chocando com outras moléculas e forçando essas moléculas a se agitarem. E a agitação, a gente sabe que na natureza uma molécula cada vez mais agitada provoca aí o aumento de temperatura do material. A temperatura, né, lembra, é o grau de agitação das moléculas. Então, se elas ficam mais agitadas, a temperatura desse material aumenta. Então, quanto mais intensa a corrente elétrica, mais intenso é o efeito Joule. Então, lembrando aí, efeito Joule é a liberação de calor quando você tem uma corrente elétrica passando em algum lugar. Então, você deve ter aí, por exemplo, chuveiro, né, que utiliza então esse efeito Joule, onde a corrente elétrica passa por um fio para poder aquecer a água. Você tem o ferro elétrico, né, talvez chapinha. Então, tem vários equipamentos aí elétricos que foram feitos para esquentar, mas mesmo aqueles que não foram feitos, eles têm esse efeito Joule acontecendo, né, mesmo que eles não foram projetados para isso. Por exemplo, o computador. Ele foi feito para fazer processamento de informação, mostrar imagem, som, mas mesmo assim ele esquenta muito. Por quê? O circuito dele, quando ele está funcionando, libera muito calor devido ao efeito Joule da corrente elétrica que passa principalmente do processador. Por isso você tem vários sistemas de resfriamento para esse tipo de equipamento. Então, todo circuito elétrico é natural que ele esquente, porque todo circuito elétrico passa corrente elétrica e isso gera calor.